partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. É bom sempre lembrar que o Jornal do Boris é inspirado num programa do rádio antigo, na Rádio Bandeirantes, que era apresentado, dirigido por Vicente Leporassi. O saudoso Vicente Leporassi, ele lia um jornal, o Diário Popular, e ia comentando as notícias. O programa chamava O Trabuco. É nele que nos inspiramos para fazer o Jornal do Boris com as nossas melhores homenagens a esse maravilhoso ser humano com o qual privamos uma rápida, porém profunda amizade. Bom, vamos ao noticiário de hoje. Está aqui o Estadão, e a manchete ainda é essa história do Master. Toffoli retira sigilo e admite enviar caso Master à primeira instância. Eu vou tendo sempre a impressão de que o caso Master vai crescendo, linhas vão aparecendo, filhotes do caso Master vão surgindo e que tudo isso contribui para embananar, né, destruir, né, sufocar esse caso. Por quê? Porque não interessa, ao andar de cima, destruir uma estrutura que, embora cheia de rapinagem, está funcionando. Então, funcionando e dando lucros para um punhado de gente. Então, essa gente realmente não quer que as coisas aconteçam. Não quer. Preferem o Brasil nadando na lama, porém progredindo. Progride o progresso dentro da lama é melhor que a pobreza na honestidade. Como diria aquele velho senhor, pobre sim, honrado nunca. Bom, tá aqui, ó. A Folha também tratou do assunto Master. Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro, diretor do BC e ex-BRB. É uma história tão confusa que eu duvido que no Brasil haja, eu vou exagerar, 5 pessoas que consigam contar essa história inteira. É uma grande confusão. É uma grande confusão, na minha opinião, propositadamente para melar o jogo, né? Para melar o jogo. Lembra a Lava Jato? Tudo provado, tudo comprovado, passou por todas as instâncias da justiça. O Lula foi condenado, né? Teve o mensalão que nunca foi explicado, que continuou uma interrogação não, uma certeza para o PT, né? Teve gente que já devolveu o dinheiro, tudo, mas a necessidade política, segundo muitos do momento, fez com que fosse necessário ressuscitar determinadas figuras do panorama brasileiro, né? E assim aconteceu. Cadê a Lava Jato? Morreu. Pelo contrário, estão tentando pegar o diretor de cena da Lava Jato. Estão tentando pegar sorte que ele é senador. Senão já estava em cana há muito tempo.
ele também tem suas falhas. O processo teve alguns problemas, mas não era para cancelar tudo e perdoar os bandidos que roubaram o nosso dinheiro. E também tem uma tese, advogado até por gente muito ilustre e politicamente considerada importante, que diz que a Lava Jato foi mexer num vespeiro e o Brasil perdeu grandes oportunidades de negócios, especialmente no plano internacional. Citam como exemplo a Odebrecht, que foi pulverizada devido às suas próprias ações, devido à sua própria confessa corrupção, uma estrutura de corrupção digitalizada, né, espraiada pela América Latina, acabou sendo destruída, e tem gente que acha que valia a pena deixar a corrupção continuar o seu rastro de destruição e manter uma riqueza de pé às custas da fome e da ignorância do povo brasileiro. Está aqui o Globo. Estamos mostrando? Estamos. Toffoli defende e admite abrir mão da relatoria do caso Master. O Toffoli chamou para si o caso Master sob o pretexto de que havia um deputado envolvido no caso, e o fato de haver uma autoridade, um deputado, fazia com que o caso saísse da primeira instância e fosse para o Supremo. Aí ele tomou conta e fez com que a Polícia Federal apenas agisse sob as ordens ou a aprovação dele, Toffoli. As coisas provavelmente não saíram como ele imaginou, os fatos foram se cruzando, né, e foram aparecendo fatos gravíssimos, como escritórios de parentes de gente do Supremo, viagens de jatinho para assistir jogo, né? É uma certa aproximação indevida e indesejável num país sério. E aí começa a se discutir se faz ou não faz. O Faquinha aparece dizendo vamos fazer um decálogo, né, para manter a ética e tal, de coisas que todo mundo sabe, que, por exemplo, a mulher de um ministro não pode manter um escritório para supervisionar processos de alguém que está submetido ao STF, né, que está sendo processado dentro do STF, a um valor de 3.600.000 por mês. Ou então o ministro que pega um jatinho privado e vai com o advogado de um banco que ele envolvido em questões que ele, esse ministro, avocaria para si. É uma coisa do arco da velha. E o pior da história é que tudo continua como antes. Ninguém se tocou e falou, não, vamos dar uma brecada nisso, esse contrato não pode. Não aconteceu nada. Então, continuamos com essa história do Master, cada vez mais confusa. O fato é importante, né? Tem repercussões sociais, políticas, morais, éticas, e por isso os jornais dão esse destaque, embora ninguém consiga repetir a história inteira, porque ela é confusa e, como eu já disse, vai criando filhotes, um filhote aqui, um filhote ali e tudo isso. Pode escrever, vão abafar essa história. Talvez pelas denúncias, porque a imprensa tem mantido essa chama de investigação acesa, as coisas não aconteçam assim, mas há, no andar de cima, um desejo enorme de apagar as marcas
deixadas por essa história, mas vai aparecendo gente. Então, deixa eu ver o Globo aqui. Toffoli se defende, finalmente ele saiu da toca e admite abrir mão de relatoria do caso Master. Ele admite passar para a primeira instância. Claro, por exemplo, ontem ele liberou toda a sessão, né, realizada entre os envolvidos, né, tá aqui, na cariação, depois de que, aí é convicção minha, na cariação não surgiu nada que comprometesse muita gente. Então, depois ele liberou. Tem que liberar antes, ministro. Tem que liberar antes da sessão. Não, liberou depois. Assistiu tudo, viu, não, falou, não falou, não, o escritório, não, aviãozinho, também não. E aí libera. Então ele está tentando tirar o músculo da seringa, se transformando numa figura boazinha que vai perseguir os bandidos. Deixa eu ver como é que está aqui esse texto pequenininho do Globo, mas que procura sintetizar pelo menos as reportagens de hoje. O ministro do STF, Dias Toffoli, se pronunciou ontem pela primeira vez sobre o caso Master, do qual é relator e alvo de críticas por sua atuação. O ministro negou ter tomado decisões favoráveis aos investigados e lembrou ter prorrogado as apurações a pedido da PF e rejeitado pedidos de nulidade das defesas. Pô, só faltava ele não prorrogar, né? Era bandeira demais. Ele não entrou no mérito das ligações comerciais entre a empresa de seus irmãos e fundos ligados ao Master, o que suscitou cobranças por seu afastamento do caso, mas admitiu a possibilidade de que, após a conclusão da investigação, a ação seja remetida à primeira instância, após a conclusão da investigação. Quer dizer, mantém o controle. O prejuízo, aparentemente, já aconteceu, mas pode acontecer mais. Aqui tem uma notícia, o Banco Central, numa atitude correta, está se auto-investigando para ver falhas no que aconteceu, porque há quem diga que a administração anterior à de Galípolo já conhecia o drama, que o Banco Central demorou para entrar na história. É interessante verificar até onde o Master conseguiu, ia dizer penetrar, mas conseguiu conversar no Banco Central. Decisão foi do presidente do BC e sindicantes está sob sigilo, informam Fábio Graner e Tiago Bronzato, 2 chefes do Departamento de Supervisão Bancária, entregaram seus cargos. Estão aproveitando, dando uma fiscalizada no Banco Central. É ser humano, gente, ser humano. Não tem, em todo lugar tem de tudo. Olha aqui, aí vem uma realidade dura. Exceções fazem governo cumprir meta de déficit fiscal do arcabouço. Lembra do arcabouço? O arcabouço vai resolver o problema do Brasil. Finalmente, coitado do Haddad, está relegado a plano secundário, não quer ser candidato ao governo de São Paulo, porque tudo indica que hoje ele perde a eleição, perde até porque São Paulo não é reduto do PT e porque provavelmente Tarcísio, se for candidato à reeleição, se reelege porque ele está com a imagem muito boa. Isso hoje. Amanhã eu já não sei. Despesas excluídas da conta como gastos com precatórios reduzem rombo real de 2025 de 61 bilhões para 13 bilhões, ou 0,1% do PIB, dentro da meta prevista.
Eu queria ter dívidas assim, isso tira da dívida, isso tira da dívida. E você vai, não, isso não é dívida. Ora bolas, é a tal contabilidade criativa. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma espiada no Estadão. O Estadão tem um editorial, olha, um editorial, rasgou aqui uma página do Estadão. Fazendo o país de bobo. Olha o Estadão, hein? Caso da relação do escritório de Lewandowski com o Master é só a mais recente de uma série de situações eticamente reprováveis, mas que são tratadas pelas autoridades com espantosa naturalidade. Espantosa naturalidade. Não acontece nada. Lewandowski estava no Supremo e, ao mesmo tempo, tinha contas de gente que estava sendo julgada. Não tem problema nenhum. Aí o filho do Lewandowski continua, não tem problema nenhum. A mulher de fulano continua, não tem. É tudo normal. Deixa eu ver o comecinho do editorial. Algumas autoridades importantes de Brasília querem fazer os brasileiros se convencerem de que nem sempre um bicho que tem que tem pé de porco, orelha de porco e rabo de porco é mesmo um porco. Por exemplo, ao contrário das aparências, dizem esses próceres da República, não há nada de errado quando o escritório de advocacia de um ministro da Justiça presta serviços para um banco investigado pela Polícia Federal, que está sob o comando desse mesmo ministro. Também não há nenhum problema quando um ministro do Supremo Tribunal Federal decide comandar o inquérito sobre esse tal banco, mesmo tendo parentes possivelmente envolvidos no caso. E, por fim, não há nada demais quando o escritório de advocacia da mulher de outro ministro do Supremo é contratado por esse mesmo banco com a remuneração milionária para representá-lo no Banco Central e ao Congresso Nacional, atividades típicas de lobistas, não de advogados. E aí termina assim, deixa eu ler o final. O Estadão costuma fazer um final explosivo. Quando algumas das mais altas autoridades da República oferecem um silêncio ou explicações que ferem o bom senso sobre suas relações com um banqueiro que hoje só não está preso por causa da rede de proteção que teceu em Brasília, é sinal de que a bússola moral está avariada. Tá aí, pronto. E o outro editorial é: sem querer, Trump impulsiona livre comércio. Protecionismo do presidente americano leva a Europa a destravar 2 acordos comerciais que se arrastavam havia séculos com o Mercosul e a Índia, além de aproximar o Canadá da China. É o tiro saindo pela culatra, né? O grande concorrente dos Estados Unidos é a China. Bom, tá aqui, ó. Essa foto aqui da Folha, Tarcísio abraçando o Bolsonaro. Foi visitar o Bolsonaro na prisão, ele tinha cancelado, você lembra? E aí é o seguinte: eu acho que ele tinha a ilusão de que seria candidato a presidente da República com a bênção de Bolsonaro. Porque se não tiver a bênção de Bolsonaro, não adianta. Quem tem a bênção de Bolsonaro tem uma boa parte do caminho percorrido. E no caso é o filho dele, né?
Bolsonaro preferiu seu filho a ter Tarcísio como candidato. O que parecia um balão de ensaio acabou se consolidando e o Tarcísio, eu diria, visivelmente contrariado, vai acabar, do ponto de vista de hoje, sendo candidato à sua própria reeleição no governo de São Paulo. E aí, o PT, por enquanto, não tem candidato, o Lula quer que seja o Haddad não quer, porque é sacrifício, né? Sacrifício. Enfim, foi lá o Tarcísio e fez uma aposta, a próxima eleição, acho que é 2030, ele é jovem ainda, né? Então ele está fazendo uma aposta, é a aposta que vale agora, Bolsonaro, enfim, ele está se colocando, escolheu o seu caminho, né? Ele tem uma direita não bolsonarista e tem uma direita bolsonarista, ele se filiou, mergulhou de cabeça na direita bolsonarista, que não tem ele como candidato, mas ele está lá, está numa fila, né? É uma espécie de peça de reserva, né? Até o último dia ele é peça de reserva. E diz que nunca pretendeu a presidência da República, acredite quem quiser, mas ele mexeu os pauzinhos mesmo. Tem uma notícia muito terrível aqui nas primeiras páginas dos jornais, que é sobre o Oriente Médio. Israel reconhece morte de 70 mil palestinos na guerra em Gaza. Israel sempre desmentiu os dados do Ministério da Saúde do Hamas, né, em Gaza, achando que os dados estavam inflados, e agora Israel, que sempre teve acesso aos dados reais, Israel confirma a morte de 70 mil pessoas. Não é possível que todas essas pessoas fossem do Hamas, milhares de crianças. Não vou entrar no mérito da guerra, mas o fato de 70 mil vidas terem sido desperdiçadas numa guerra dessa, pelo amor de Deus. E agora tem a Ucrânia invadida pela Rússia. A Rússia diz que não vai bombardear Kiev durante 7 dias. Vai acreditar, vai conferir. Bom, terminou com o enterro do último refém, essa etapa, né, do acordo de Israel com Hamas, mediado pelos Estados Unidos e tal. E aí, agora pensa-se nesse reconstruir, ninguém sabe. E ainda, de vez em quando, surgem dos túneis, né, alguns guerrilheiros, alguns terroristas do Hamas, e anteontem teve tiroteios e mortes. Não terminou como parece, né? Sobraram lá. E é um processo de ódio agravado por essas mortes. Todo mundo tem algum familiar palestino que morreu nessa história, que agrava o ódio, né, entre judeus e árabes naquela região. É uma situação, eu diria que quase bíblica, né? Uma coisa, um ódio que não vai acabar com um decreto, não. A coisa, vão tentar minorar, mas é difícil ver uma solução para isso. Pelo contrário, está complicando. Os Estados Unidos está ameaçando o Irã. Parece que não atacou ainda porque há uma... Você vê que Israel oficialmente pediu para não atacar. Por quê? Porque Israel gastou muito da sua defesa com a guerra anterior. E não tem tantos foguetes defensivos como antes, e fica sujeito a ataques do Irã. O Irã está se armando, diz que tem aí um monte de armas e tal, mas não vai conseguir enfrentar os Estados Unidos. E os Estados Unidos também têm muito a perder se não entrarem com tudo no Irã, inclusive por terra,
porque a situação geográfica do Irã e a própria defesa do Irã não é tão simples e tão fácil assim. Ontem eu fiz notar um fato: o Irã, os Estados Unidos tinham dito que tinham destruído o sistema nuclear iraniano nos outros ataques e agora usam o sistema nuclear, que segundo os Estados Unidos prepara uma bomba e deve estar preparando o mesmo, para justificar uma das justificativas dessa ameaça que é feita pelo Trump de atacar o Irã. Você vê? É uma situação bem complicada. Você tem uma guerra na Europa. O Irã tem um domínio que acaba sendo geográfico sobre o Golfo de Hormuz. É bem estreitinho se você olhar no mapa. E nesse Golfo de Hormuz passam Estreito de Hormuz. O que eu falei? Golfo, não, Estreito de Hormuz. No Estreito de Hormuz passam 20% da produção petrolífera mundial. Então você já imaginou o problema. Deixa eu aqui ver essa parte. Tarcísio reforça laços com clã após visita e diz que Bolsonaro projeta aliança com Caiado. Após reunião na Papudinha, governador saiu acompanhado de Carlos e reafirmou concorrer à reeleição em São Paulo. Estão cobrando do Caiado, que agora é irmão do Kassab, expressões que ele usou para classificar o Kassab, coisas bem pesadas num passado que ele gostaria de esquecer. Chamou o Kassab de cafetão e agora toda hora alguém cobra. Eu acho que tem que cobrar mesmo. Olha, pelo jeito a legislação para as próximas eleições vai ser bem liberalzona, viu? E esse tipo de coisa, esse tipo de frase, de promessa anterior, tem que entrar, por que não? Tem que entrar. Não, vamos proibir essas coisas, o nível. Conversa. A dona Marina disse que o PT era corrupto. Ratinho Júnior defende indulto a ex-presidente e expõe racha no PSD de Kassab. Caiado, que entrou no partido nesta semana, já prometeu anistia irrestrita se eleito, enquanto Eduardo Leite é contra. Quer dizer, dá voto, né? Depois, da hora que você assume, se vem a anistia irrestrita ou não, é uma outra história. PT cita caso Master para reforçar críticas ao mercado antes da eleição. Vai se formando a campanha. A campanha vai ser dura, viu? Vai ser dura porque, se você olhar as pesquisas, os Bolsonaros estão empatados com os Lulas da Silva. Nossa, sexta-feira é mais rápido o jornal. Faltou muita coisa, Toffoli, você vai ver que ainda vão erguer uma estátua para o Toffoli. Eu não sei sobre qual das qualidades dele, mas eu estou achando que ele vai ser estatuado mais tarde, receber uma estátua, um prêmio Toffoli. Prêmio Toffoli de eficiência bancária. Pronto. Quem tomou cafezinho? Tá caro o café, hein, Lula? Caiu a produção brasileira de café no ano de 2025, de 2024 para 2025. Caiu em uma coisa como 2,31%, o que é muito. Aumentou o preço, muita gente não consegue tomar café, né, Lula? Aumentou o café. E não veio o churrasco, aquele churrasco. Roberto Vanderlei, Neuza Mizuki, Adailson Soeiro, Cirlan Lima, André Detruz,
Paulo Roque, Lucila Maria, Marlon Arator, Lúcia Guerra, Gorine Ripley, Isabela Santos, Cláudio Bluiz, Ricardo Ramos, de São José do Rio Preto, Kleber Luiz, de Ponta Grossa, Amanda Cristina, de Guarapari, e Luiz Lopes, de Rolim de Moura. Pessoal, desejo a você um bom fim de semana, sempre torcendo para o Brasil dar certo, né? Afastando essa taça da gente, essa taça de veneno da política e dos políticos brasileiros, e lembrando sempre que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.